Atos capítulo 8. A partir do verso 26, nós vamos ler até o 40. E diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candácia, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água. Quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi segundo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém. Podeis assentar. Ontem nós comemoramos o dia da Reforma, a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela aconteceu por meio do grito de Martinho Lutero, que não se conformava com o que a Igreja havia feito por meio da sua liderança com a palavra de Deus. Ou seja, a Igreja estava instrumentalizando as Escrituras para o seu bel prazer, deturpando a mesma para os seus interesses e benefício próprio. E nesse tempo, Martinho Lutero, com o grito da Reforma, ele reclamou aquilo que estava acontecendo, e hoje esta reforma chegou até a nós os protestantes, e nós continuamos a dar o grito da reforma nas nossas mensagens, nos nossos sermões, colocando a importância e a eficácia da Bíblia para as nossas vidas. A Bíblia deve ser estudada, lida, com uma hermenêutica coerente, segundo a iluminação do Espírito Santo. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber dentro desse texto algumas ênfases que podemos linká-las
aos 5 solas da Reforma feito por Martinho Lutero. E eu não combinei isso. Nós estamos na nosso 4º episódio da nossa 2ª temporada da série de mensagens, falando agora sobre a dispersão da igreja. E hoje nós estamos no capítulo 8 de Atos, trazendo então essa reflexão. E essa semana houve também uma polêmica que nos chamou muita atenção sobre um pastor da visão teológica liberal, em que ele trouxe em uma de suas mensagens a palavra dizendo que a Bíblia ela precisa ser atualizada. E aí, é claro, muitos dos nossos líderes, representantes da nossa fé reformada, debateram, não contra a pessoa, mas contra essa teologia que essa pessoa defende, porque essa pessoa estava, na verdade, defendendo o homossexualismo e dizendo que a igreja, cedo ou tarde, ela terá que entender e aceitar. Indiretamente foi mais ou menos isso que ele quis dizer, porque ele acusou da gente defender, por meio de 2 ou 3 versículos, que o homossexualismo, pregar contra o homossexualismo, que é tempo da gente receber os homossexuais. Enfim, ele na verdade é um teólogo liberal. E a pergunta que nós fazemos é: a Bíblia, ela deve ser atualizada? Para nós colocá-la de acordo com a nossa vida na contemporaneidade? Bem, a resposta para essa pergunta seria que a Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada, porque a palavra de Deus não falha. A própria Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Eu diria também que a Bíblia, assim como esta é a nossa fé, ela é inerrante, inspirada e infalível. Sendo assim, ela não precisa ser atualizada. No entanto, os teólogos liberais, eles entendem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. E, para tanto, eles abrem margens para erro na Bíblia. Mas a gente crê que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. E o Novo Testamento, se nós queremos falar de uma atualização, o Novo Testamento, então, é essa atualização do Velho Testamento. Aquilo que está escrito no Novo Testamento é a atualização do Velho Testamento para nós fazermos hoje. Se nós formos, então, atualizar a Bíblia hoje, nós teríamos que ter um 3º testamento, um outro testamento, para atualizar essa Bíblia. No entanto, o cânon foi encerrado, os livros sagrados já foram escolhidos segundo a direção do Espírito Santo e não se tem mais evangelho. Então, se nós queremos falar de atualização, a gente precisa entender que o novo evangelho é a atualização do Velho. O Novo Testamento é a atualização do Velho Testamento. Para tanto, não existe outro testamento, não existe outro evangelho na nossa contemporaneidade. O próprio Paulo, ele nos alertou a respeito disso, quando ele disse, se aparecesse até um anjo do céu, trazendo um outro evangelho, que era para dizer o quê? Seja anátema. E nós precisamos dar esse grito da reforma para os liberais e dizer que essa atualização da Bíblia, que seja anátema, essa pregação. O que isso tem a ver com a nossa mensagem? Quando nós olhamos para esse texto, esse eunuco, ele está lendo ali Isaías, ele é um prosélito, ou seja, ele é um recém-convertido ao judaísmo, e nessa época
muitas pessoas estavam se convertendo ao judaísmo pelo fato de estarem desacreditados de muitos deuses que haviam naquele tempo, e muitas pessoas estavam se convertendo ao judaísmo. E esse eunuco é um deles que está tentando entender a Bíblia, né? E ele lê a passagem que fala exatamente sobre o Cristo sofredor, sobre o Cristo que foi morto, que foi injustiçado, né? E ele está tentando entender, mas não consegue. E é a partir daqui que entra então Filipe, movido pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, que vai até o eunuco, usado por Deus para interpretar aquilo que ele não estava conseguindo entender. E aí eu quero falar então com a temática a eficácia da Bíblia e sua importância hermenêutica. Hermenêutica é a interpretação, é o estudo da interpretação que nós fazemos da palavra de Deus. Então eu quero falar sobre a eficácia da Bíblia e sua importância hermenêutica. Como que nós interpretamos a Bíblia, né? E nós vamos olhar para esse texto e vamos imaginar também o grito da Reforma, porque no grito da Reforma, Martinho Lutero, ele falou sobre somente a Escritura, porque a igreja havia se desviado da Escritura. Martinho Lutero falou somente Cristo, porque somente Cristo é o mediador, é o único que salva, mas a igreja estava trazendo outros amuletos, outras formas de salvação. Martinho Lutero, ele disse, sola gratia, ou seja, somente a graça, porque o mérito não é o homem, não é do homem, mas o mérito é de Cristo, nós somos salvos pela graça. Martinho Lutero, ele gritou sola fide, ou seja, somente a fé, é por meio da fé que nós somos salvos em Cristo. E ele disse também, soli deo glória, somente a glória a Deus. E como nós podemos encontrar isso dentro desse texto? Nós vamos ler agora os primeiros versos, do 26 ao 29, e nesses versos, eles vão nos mostrar que a eficácia da Bíblia e a sua importância hermenêutica é importante para nós hoje, porque ela nos orienta por meio do Espírito Santo. E é isso que nós vamos ver aqui nos versos 26 e 29. Vou ler de novo e vocês me acompanham. Diz assim a palavra. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se achará deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Lembra que Filipe está na missão de expandir a igreja, começando por Samaria, e agora ele está a caminho de Jerusalém. Ele está com essa missão de evangelizar, de pregar a palavra de Deus. E ele só faz isso porque ele foi convencido pelo Espírito Santo. E é esse mesmo Espírito Santo que o guia no seu caminho e que dá o discernimento para que Filipe, então, pudesse fazer a vontade de Deus. E aqui a gente aprende que a Bíblia, ela tem a sua eficácia, a sua importância, porque ela nos orienta por meio do Espírito Santo. Primeiro, Filipe ouve a voz de um anjo que fala com ele, faz isso. Mais à frente, ele ouve a voz do Espírito Santo que fala com ele dizendo, faz isso. Então, nós que lemos a palavra de Deus, que estudamos a palavra de Deus, que nos alimentamos da palavra de Deus, ela é importante para nós, em primeiro lugar, porque ela nos orienta.
E aqui nós podemos então dar o grito mais uma vez da reforma. A Bíblia que nos orienta, portanto, somente as Escrituras. Não são ideologias, não são filosofias, não são pensamentos humanos, mas são as Escrituras. Vem dela a orientação por meio do Espírito Santo que nós precisamos. No entanto, nós não podemos fazer uma hermenêutica coerente ou interpretar a Bíblia de forma coerente sem o auxílio do Espírito Santo, porque é Ele que nos orienta. Se você ler a Bíblia sem a iluminação do Espírito Santo, você não vai entender nada. É por isso que existem muitos doutores, muitos pensadores, muitos senhores que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que estudou a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não entendeu nada, porque não conseguiu o discernimento que só pode ser por meio do Espírito Santo. No entanto, nós não estamos falando aqui de revelação, mas de iluminação. Isso porque vivemos um tempo que existem muitas revelações, né? Muitas revelações, gente que estão tendo novas revelações, porque Deus me revelou isso. Vamos abrir a igreja porque Deus me revelou essa visão. Então nós temos várias visões que foram dadas por revelações, né? Dadas entre aspas. Nós temos visão G12, nós temos a visão em célula, nós temos tantas visões nesse tempo por meio de revelação. Mas hoje nós não temos mais a revelação da palavra de Deus. Que isso, Josué? Está falando heresia? Não temos mais revelação da palavra de Deus. Por quê? Porque o cânon foi fechado. Tudo que tinha que ser revelado já foi revelado. Não existe mais nada para ser revelado. Tudo que está na Bíblia já foi revelado. Até fechar o cânon, houve um progresso da revelação que começou em Gênesis e as pessoas foram vivendo esse progresso da revelação até fechar no Apocalipse. O que nós temos hoje, então, se não temos a revelação? Nós temos a iluminação. Quando nós lemos a Bíblia, nós não recebemos uma nova revelação. Nós recebemos a iluminação do Espírito Santo que nos traz aquilo que já está revelado. Por isso que Paulo fez questão de dizer, se houver outra revelação, se houver outro evangelho, seja anátema. Por isso nós podemos então, com esse primeiro ponto da nossa mensagem, declarar somente a Escritura. Só a Escritura. Mas nós temos visto que as pessoas têm feito diferente no nosso tempo. E com esse grito nós podemos dizer para aqueles que estão querendo atualizar a Bíblia, nós podemos dizer que a Bíblia não é para ser instrumentalizada. Nós não podemos instrumentalizar a Bíblia. Pelo contrário, é ela que nos instrumentaliza. Isto é, quando eu leio a Bíblia, eu não tenho que adequar a Bíblia a mim, mas eu tenho que fazer aquilo que a Bíblia manda eu fazer. Eu tenho que ser aquilo que a Bíblia manda eu ser. Portanto, não se atualiza a Bíblia, mas nós podemos ser atualizados por meio de uma hermenêutica coerente. Sendo assim, a gente pode dizer, somente as Escrituras nos orientam para a salvação e a vida eterna. Amém? Mas existe um segundo ponto nessa mensagem. A Bíblia ela é importante porque nos orienta por meio do Espírito Santo, por isso eu posso gritar somente a Escritura, mas ela também nos apresenta Jesus, e para tanto eu posso gritar somente Cristo. Olha o que diz o verso de número 30 a 35. Correndo Filipe,
ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Se alguém não me explicar. E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem das Escrituras estava lendo é esta. Vamos lá para o verso 34, irmãos. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Olha que interessante. Ao interpretar a Bíblia para o eunuco, ao fazer a hermenêutica para o eunuco, Filipe está apresentando Jesus. Filipe está dizendo para ele que este sofredor de Isaías é o Messias, é o Jesus Cristo que morreu, e ele salva o pecador. E aqui então nós podemos saber que a eficácia da Bíblia é importante para nós, porque ela também nos apresenta Jesus. E Jesus é o centro da Bíblia. Isso significa dizer que a nossa pregação é cristocêntrica, porque a Bíblia é cristocêntrica. E alguns pregadores da contemporaneidade, antropocêntricos, eles vão dizer que nós somos mais importante para Deus. Nós somos muito especiais para Deus, mas a Bíblia ensina diferente. A Bíblia ensina que nós somos pobres, miseráveis e pecadores, e que carecemos da graça e da misericórdia de Cristo. Tudo está apontando para Cristo. A nossa salvação, tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, aponta para Cristo. E a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela está apontando para Cristo. E quando Filipe lhe apresenta Jesus por meio desta mensagem, eu posso aprender que ao conhecer a Jesus Cristo, ao ser apresentado a Jesus Cristo pela Bíblia Sagrada, entendendo que a Bíblia ela é cristocêntrica, eu posso mais uma vez gritar como Martinho Lutero e dizer: somente Cristo. Não é por outros meios, não são por outros meios, não são por outros caminhos, não são pelas invencionices da contemporaneidade, é somente Cristo. Não podemos escolher a Cristo, foi Ele quem nos escolheu. Não podemos nos salvar por meio dos nossos méritos, ou seja, vamos aceitar a Jesus, vamos viver uma vida de santidade da melhor forma que nós pudermos, e porque assim nós vamos alcançar a salvação. Não existe mérito em nós, o mérito todo está em Cristo. Se não precisasse, se o mérito fosse nosso, se dependesse algo de nós, não precisaria Jesus Cristo ter derramado uma gota do seu sangue, porque nós saberíamos nos conduzir sozinho. Mas não foi assim. Portanto, nós podemos ver aqui, quando Filipe apresenta Jesus para o eunuco, nós podemos também apresentar Jesus para as pessoas e dizer que o nosso caminho é Jesus Cristo. E, portanto, o nosso grito, como grito da reforma, é este: somente Cristo. Mas que Cristo é esse? Quem é esse Jesus que a Bíblia nos mostra? Ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é aquele que veio e viveu com o homem, sem cometer nenhuma falha. Ele é aquele que está agora diante do Pai, porque ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele é aquele que curou o cego, que levantou o coxo, que fez prodígios e maravilhas. Ele é aquele que é 100% Deus,
mas ainda hoje é 100% homem, porque ele não perdeu a sua humanidade. Ele tomou para si a forma de servo. Ele tomou para si a humanidade, para que o sacrifício fosse justo, para que a expiação satisfizesse a ira de Deus sobre nós. Para tanto, esse é o Jesus que nós devemos gritar. Mas há outros rumores de outro Jesus. Nós temos o Jesus histórico, nós temos o Jesus da era do racionalismo, aonde tentaram buscar o Jesus histórico para desfazer o Jesus milagroso, o Jesus divino, para mostrar que o Jesus histórico era um homem comum, igual a gente, de falhas como nós. Mas essa tese caiu por terra. Depois tentaram novamente uma nova tese lá no Iluminismo, trazendo o Jesus histórico, tudo isso pelos teólogos liberais. E agora, mais recentemente, na década de 70, tiveram uma tentativa de novo de trazer o Jesus histórico, mas essas teses sempre caem por terra, porque o Jesus verdadeiro é o Jesus dos evangelhos. É o Jesus que cura, é o Jesus que morreu e ressuscitou, é o Jesus que fazia milagres e maravilhas. A este Jesus nós gritamos: somente Cristo. O terceiro ponto, para falar sobre a eficácia da Bíblia e a sua importância hermenêutica, nós podemos dizer que ela é importante para nós, porque ela também nos leva ao batismo. E por meio disso, nós podemos então dar o grito da reforma dizendo: somente a graça. Como é que eu faço isso? Eu não estou forçando a barra. Como é que eu faço isso? Eu vou te explicar. Vamos ler o versículo 36, que diz assim: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Ora, o que estava acontecendo aqui? O prosélito, o novo convertido, o eunuco, ele já tinha ouvido a palavra de Deus, não entendia muito as coisas, agora ele consegue compreender aquilo que ele estava lendo em Isaías, com a ajuda de Filipe, ele entende a Escritura e ele entende a sua necessidade de ser batizado. Porque esta é uma ordenança, o batismo. E por que eu posso linkar o batismo com a graça de Deus? Porque o batismo, para nós, ele significa a marca do pacto. Ele entrou no lugar da circuncisão. Como que Deus marcava o seu povo, para separar o seu povo no Velho Testamento? Todo menino era circuncidado. Todo menino judeu era circuncidado porque eles eram marcados para mostrar que eles pertenciam a Deus. E todos os eleitos e escolhidos do Senhor são marcados, continuam sendo marcados como filhos de Deus. Só que agora não mais pela circuncisão, agora pelo batismo. Então o batismo no nosso sacramento entrou no lugar da circuncisão. E por que nós somos marcados? Porque nós fomos escolhidos e eleitos. E os escolhidos e eleitos do Senhor, eles são abarcados pela graça do Senhor. Então, se eu recebo a marca do batismo, que entrou no lugar da circuncisão, eu estou sendo marcado por Deus, porque eu fui abarcado pela graça que para nós é irresistível. Irresistível por quê? Porque não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus quem nos escolheu. Então nós não resistimos a essa graça. Então o batismo aqui, eu posso dizer
que, sendo a marca do pacto, eu posso então gritar e dizer somente a graça, porque é pela graça que eu fui eleito, é pela graça que eu fui salvo, é pela graça que eu fui escolhido por Deus. E aí nós temos a marca do pacto e nós temos também a marca do paganismo. Ou seja, o nosso batismo é diferente, por exemplo, o batismo de criança é diferente do batismo da Igreja Católica. Nós batizamos as crianças porque entendemos que ela é nossa herança. Os nossos filhos fazem parte do povo de Deus e, portanto, eles têm o direito de serem selados, de serem marcados. E por isso as crianças são batizadas, diferentemente da Igreja Católica. As crianças na Igreja Católica são batizadas porque, se elas não forem, para eles, elas se tornarão pagãs. Então, para não ser um pagão, então tem que ser batizada desde criança. Então, essa é uma ideia herética do paganismo, e a gente vai gritar sobre ela, dizendo somente a graça. Eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da aliança, eu tenho a marca do pacto, que é feito pelo batismo. Quando eu me rendo ao Senhor Jesus, me converto por meio da chamada eficaz pela palavra, o próximo passo que eu dou é o batismo, porque eu estou me marcando como povo eleito do Senhor. Em quarto lugar, a eficácia da Bíblia e sua importância para nós é pelo fato dela nos levar à profissão de fé. E se ela nos leva à profissão de fé, eu posso interligar também e dizer, eu preciso gritar e dizer somente a fé. Sola fide. O versículo de número 37 diz assim: Filipe respondeu, é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha a profissão de fé dele. O que você crê? Eu creio que aquele Jesus que morreu, que os judeus mataram, é o Filho de Deus, é o Messias. Aqui está a profissão de fé. E esta é a nossa fé. Nós cremos no Filho de Deus como Messias, como Salvador do mundo, como aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a nossa fé que nós professamos. Então, a gente vê o eunuco aqui também professando a sua fé, fazendo a sua confissão de fé. E a gente vive um tempo entre uma batalha entre a mídia e a Bíblia. Ou seja, a fé da mídia e a fé da Bíblia. A fé da mídia, na maioria da mídia, não todas, mas a fé da mídia não é, na verdade, uma fé, mas é uma crendice. Porque o que a mídia está ensinando? Copo de água, lenço ungido, rosa consagrada, amuletos da fé e tantas coisas que a mídia ensina que tem tomado o lugar da verdadeira fé bíblica. E fé e crendice são palavras de significado diferente, ou seja, a fé é o firme fundamento das coisas, mas a certeza daquilo que se espera. Ou seja, a fé que a Bíblia nos ensina não é uma fé baseada em coisas palpáveis, em coisas visíveis, mas ela está baseada naquilo que é invisível. Ela está baseada naquilo que é sobrenatural. Eu não vejo, mas creio. Eu não preciso tocar como Tomé.
Eu não preciso ter alguma coisa como algumas igrejas neopentecostais ensinam. Não, isso daqui é para ajudar, é para motivar a fé da pessoa. Não está motivando fé nenhuma. Você, na verdade, está aplicando uma crendice. Então, existem várias pessoas que creem na estátua que está na parede, pessoas que creem que se levar o lenço consagrado, se receber o lenço ungido do pregador lá, suado, né, do pregador e tal, e levar para casa e ficar lá que aquilo vai acontecer alguma coisa. Tudo isso, heresia. Né? E vivendo esse momento dessa forma, precisamos dizer e gritar que a nossa fé, ela precisa estar pautada na fé que a Bíblia ensina. Por isso eu posso gritar como Martinho Lutero gritou, somente a fé. Naquele tempo, as pessoas estavam pregando estavam vendendo indulgências, estavam pregando que se a pessoa pagasse, iria tirar o outro que estava no purgatório. E Martinho Lutero foi contra isso, dando grito e dizendo, somente a fé. E aqui, quando nós vemos esse eunuco professando a sua fé, nós somos impulsionados, uma vez mais, a dizer contra aqueles que querem atualizar a Bíblia e dizer, não, nós precisamos continuar vivendo a fé que a Bíblia nos ensina a viver. E em último lugar, meus irmãos, para terminar, a eficácia da Bíblia e sua importância hermenêutica nos traz a esperança do arrebatamento. Vejamos lá o versículo de número 38 até o 40, que diz assim: Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. O que aconteceu aqui? Depois daquilo que aconteceu, Filipe batizou o eunuco ficou cheio de júbilo, glorificando a Deus, dando glórias a Deus pelo aquele acontecido. E Filipe é arrebatado. Olha que interessante. Filipe foi arrebatado. E ele foi aparecer de novo em um outro lugar, continuando a pregar a palavra. Só que esse arrebatamento aqui, o termo em grego, esse verbo aqui no grego, ele é empregado também por Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, quando Paulo fala a respeito dos crentes que seriam arrebatados. Então é a mesma palavra no grego, né? A fim de encontrar com o Senhor. E lá também em 2 Coríntios, no capítulo 12, esse mesmo termo vai se referir a Paulo quando ele é arrebatado ao céu, né? Então é a mesma palavra no grego. No entanto, lá no livro de Atos, no capítulo 23, no versículo 7, este termo está novamente empregado, mas agora para falar sobre a respeito de Paulo ter sido levado pelos soldados. Então, há duas formas de interpretar essa palavra arrebatamento aqui. Primeiro, de ser uma forma sobrenatural, como aconteceu com Enoque. Enoque foi transladado para Deus, como aconteceu com Elias, que subiu numa carruagem de fogo, né? Então, nós temos aqui base para dizer que foi algo sobrenatural que aconteceu. Deus transportou ele de uma cidade para outra, mas está mais embasado o que apresenta lá em Atos, né? A mesma palavra, o mesmo termo que apresenta lá em Atos para falar de Paulo sendo levado pelos soldados, está falando também, Paulo foi arrebatado pelos soldados.
Isso pode significar que Filipe, ele saiu dali depressa, ele foi arrebatado daquele lugar, ele foi levado daquele lugar por alguém, e o eunuco não o viu mais, e ele só foi ser visto de novo nessa outra cidade. No entanto, nós estamos falando de arrebatamento, e podemos apontar para o arrebatamento da igreja, que é o sentido último da nossa fé, ou a última promessa a acontecer, que falta acontecer. Todas as outras já se cumpriram. Falta agora a segunda vinda de Jesus, arrebatando a sua igreja. Então, o arrebatamento é o fim último de todas as coisas para a igreja, né? É o fim da igreja que é na terra, ela vai para o céu, assim como é também o fim último de todas as coisas é a glória de Deus. O sentido último de todas as coisas é a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E, portanto, nós podemos gritar aqui, com este arrebatamento, somente a Deus a glória. Ou seja, só lhe deu glória. Por quê? Porque nós seremos arrebatados não pelos nossos méritos, não porque nós aceitamos Jesus, não porque nós fomos bonzinhos, mas porque o Senhor morreu na cruz por nós, nos salvou desde antes da fundação do mundo. Ele preparou um plano de salvação para cada um dos seus escolhidos e, portanto, só Deus a glória. E o arrebatamento significa exatamente isso, porque quando nós formos arrebatados, nós iremos glorificá-lo para todo sempre, sem perigo algum de cairmos novamente. Não teremos mais, Deus não permitirá mais que o homem seja tentado na glória. Por isso que o homem, ele foi colocado no jardim do Éden, para ele ser preparado, treinado, educado, e quando errasse, quando caísse, não tivesse o mesmo fim que o diabo teve, porque o diabo não estava no jardim, o diabo estava diante de Deus, e mesmo assim ele pecou. Então Deus, na sua soberania, Deus não permitirá que o homem peque outra vez, uma vez que ele foi salvo e salvo para sempre. Deus abençoe vocês, que vocês continuem dando ouvido à palavra de Deus e fechando o ouvido para as heresias da contemporaneidade. Que vocês entendam a eficácia da Bíblia e a importância que tem a sua hermenêutica. Sem a orientação do Espírito Santo, sem Jesus Cristo como centro, sem o batismo como marca da promessa, sem a nossa profissão de fé, entendendo o que é nossa fé de fato, e sem dar a glória a Deus, nós estamos então num evangelho diferente, que não é outro evangelho, mas um falso evangelho. Para tanto, meus irmãos, continuem sendo orientados pelo Espírito Santo, que te ajuda, te iluminando para entender a palavra. E, portanto, diga somente as Escrituras. Sejam cristocêntricos, tenha Cristo como centro da sua vida, porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse nos apresenta Jesus. Faça o seu batismo, porque o batismo é a marca de Cristo, é a marca da promessa, é a marca do pacto de Deus conosco. E nós fomos abarcados pela sua graça, portanto nós podemos dizer somente a graça. Professe a sua fé diante das heresias, diante desse tempo que nós estamos vivendo, em que as pessoas, os teólogos liberais, querem atualizar a Bíblia. Faça a sua profissão de fé, dizendo somente a fé. E tenha a grande esperança no coração, que é o sentido último da nossa fé, que é o arrebatamento que nós receberemos, aonde daremos a glória
para Deus por todo sempre.